Então, irmãos, ontem nós analisamos aí, e estamos analisando essa semana, a última semana de Jesus em Jerusalém antes da cruz. Ontem foi a entrada triunfal em Jerusalém. Hoje nós iremos ver quando ele estava saindo de Jerusalém. Marcos, capítulo 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. Marcos 11, versículo 12. Jesus Cristo saiu de Jerusalém, o verso 12 diz, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Jerusalém, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém algo de ti. E seus discípulos ouviram isso. Irmãos, Jesus aqui estava falando com seus seguidores, disse: venha ver uma coisa aqui. Observem essa árvore. Ela não tem frutos. Mas o choque que Jesus aqui quer trazer para eles, e consequentemente para cada um de nós, é que não é que a árvore não tinha frutos, mas ela parecia que tinha frutos. Ela tinha folhas. Então, hoje, a nossa mensagem, nós iremos direcionar a preocupação de Jesus é viver de folhagem, viver de aparência. Quantas vezes, irmãos, nós nos equivocamos com a aparência? Quantas vezes nós criamos uma expectativa e essa expectativa não foi correspondida? Quantas vezes você já não foi enganado? Qual a sensação de ser enganado? Essa figueira aqui, ela não enganou Jesus. Mas o que Jesus chamou a atenção aqui é que ela parecia. Ela parecia, mas ela não era. Então, Jesus Cristo aqui, e amanhã nós iremos voltar novamente a Jerusalém, e Jesus vai fazer a última visita no templo. Então, a aplicação espiritual de Jesus aqui era o seguinte: não é que você não tem, é quando você parece que tem, mas você não é. E eu me recordo aqui, irmãos, a minha época de jovem, quando eu me deparei, era um shampoo, aqueles que têm a minha idade vão lembrar, era o chamado shampoo Denorex. Ele tinha cheiro de remédio, ele tinha cor de remédio, ele tinha jeito de remédio, mas ele não era remédio, era um shampoo. Então, irmãos, não basta parecer, tem que ser. Então, a gente começa a nossa mensagem aqui chamando a atenção para esse aspecto da nossa vida. Jesus Cristo, ele estava enfatizando o seguinte, que a estética chama a atenção das pessoas. Por isso que ele, de maneira proposital, ele entrou em Jerusalém no jumentinho, num animal que não era um animal de montaria. Então, de fato, o Cristo criava crise nas pessoas. E se Jesus estivesse hoje aqui, com certeza ainda geraria crise nas pessoas. Porque o que Jesus estava aqui preocupado, irmãos, não era com parecer, mas era com ser, com a essência do nosso ser. E eu quero, nessa manhã aqui, dizer para vocês que quando eu olho para mim, eu, vosso servo em Cristo, irmão Leodécio, quando eu olho para mim e eu vejo o cristão que eu deveria ser e o que eu sou, eu tenho vergonha do que eu sou. Jesus Cristo está chamando a atenção aqui de cada seguidor seu para que ele faça uma visão mais apurada. Aquilo que a psicologia chama de uma selfie. Jesus Cristo está dizendo, Leodécio, você precisa fazer uma selfie do seu ser. Quem, de fato, você é.
naquela noite, no Vale do Jaboque, ele perguntou a Jacó quem ele era. Ele disse, olha, Jacó, para o seu pai você disse que era seu irmão. Você enganou seu pai, você enganou seu irmão, você enganou a sua mãe, você enganou seu sogro, mas a mim você não engana. Você, Jacó, está vivendo de folhagem. E de folhagem a gente não pode viver a vida inteira. Porque um dia, como diz aquele ditado, a casa cai, papai. Um dia a casa vai cair. E a gente vai aparecer, de fato, quem a gente é. E, de fato, o que Jesus Cristo estava aqui preocupado era com a aparência. Veja só, eu estava brincando com alguns amigos e eu disse para eles o seguinte, olha, tem pessoas, Dileno, que parece que é rico, mas é pobre demais. E tem pessoas que parecem que são pobres, mas são ricos. Como, por exemplo, se você tem um carro de 20 mil reais e você tem 70 mil no banco, as pessoas pensam que você é pobre, mas você é rico. Agora, se você tem um carro de 100 mil reais e você deve ao banco, você parece que é rico, mas você não tem nem para dar de comer à sua família, porque às vezes falta, para honrar as prestações. Então, eu começo nessa manhã as minhas considerações fazendo a seguinte pergunta: você quer ser ou você quer parecer? As pessoas, para elas viverem numa sociedade, às vezes elas querem parecer quem elas não são. E então, Jesus Cristo estava dizendo aqui, vocês vão comigo amanhã até o templo de Jerusalém. Vocês vão ver pessoas bem vestidas, vocês vão ver pessoas que se expressam bem, mas elas vivem de folhagem. Elas valorizam a estética, mas na essência eles parecem, mas eles não são. Então, Jesus Cristo estava chamando atenção aqui, irmãos, e quando Jesus Cristo tocou no seu coração e no meu, para que nós tivéssemos uma madrugada com Deus, Jesus Cristo estava preocupado com aquilo que de fato a gente é. Eu disse ontem lá na minha igreja, aqui no nosso distrito aqui, na Terra Firme 6, eu disse, olha, não se engane, você, meu irmão e minha irmã, todos nós somos pecadores fedorentos, mas nós somos amados por Deus. Deus nos ama sabendo quem a gente é e fazendo o que a gente faz. Mas o que Ele quer de cada um de nós. E eu quero destacar aqui, irmãos, 6 pontos para deixar de ser improdutivo. Para que no reino de Deus nós possamos ser uma árvore frutífera, eu quero destacar alguns pontos aqui. E de fato, isso aqui dói. Isso aqui dói. Dói bastante, mas a gente precisa fazer. O primeiro ponto é em Hebreus, capítulo 5, no verso 7. Jesus Cristo chama atenção para alguns princípios, como a gente pode ser frutífero através da oração. Uma vida de oração é uma vida robusta espiritualmente falando. Pode ser que ninguém perceba as suas orações, mas a sua família vai ver a diferença na sua vida. Quando a gente tem princípios de oração, a gente começa a ser uma árvore que, de fato, está perto do ribeiro, que ela é produtiva. Porque, de fato, diz a mensageira do Senhor, através da oração, o mais fraco dos pecadores segura na mão de um Deus santo e esse nunca soltará. Então, que, de fato, a oração, nessa manhã, possa fazer a diferença em nossa vida. E é por isso que o Senhor nos incomoda e nos chama para caminhar com Ele na madrugada. Se a oração ela é o primeiro ponto, irmãos, eu quero destacar um princípio bíblico aqui que está quase esquecido em nosso meio. Eu não quero, de maneira alguma, aqui fazer crítica, não. Eu acho maravilhoso, extraordinário o encontro de todos os crentes. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente está sendo improdutivo porque nós temos reunido bastante, Dileno, irmão Antônio e irmã Denilda, Dió, e cada um, Oliveira, cada um de vocês. Nós temos reunido bastante na igreja para comer, mas temos reunido muito pouco para fazer jejum. Vocês concordam comigo? A igreja quase não faz mais jejum. A igreja quase não pratica mais
esse princípio de comunhão. Se falta a oração, consequentemente também vai faltar o jejum. E nós encontramos, irmãos, no livro de Isaías, especificamente no capítulo 54, dos versos 6 a 12, você pode observar em casa, e se a gente tem uma vida de oração, nós vamos buscar o jejum. O jejum ele pode ser terapêutico, o nosso corpo necessita, a fim de que a nossa mente tenha uma percepção das coisas de Deus. Através da oração, eu converso com Deus, através do jejum, eu me preparo para que a minha mente, não é, ela passe por um processo de, vamos dizer, de renovação, como diz o apóstolo Paulo. E é interessante que uma coisa está ligada à outra. Para que a gente tenha uma religião frutífera, uma vida no altar de Deus, o terceiro ponto que eu quero destacar, irmãos, aqui, é a intimidade com Deus. E aí nós percebemos o Salmo 24. O Salmo 24, ele é esse convite à intimidade. Por isso que Jesus Cristo, ele disse que olhou para aquela árvore, para aquele pé de figo, e disse, nunca mais ninguém coma nada de ti. Sabe por quê? Não é porque você não tem figo, mas porque você engana. Porque você engana. Porque você tem uma religião formal. O formalismo tem, de fato, alcançado muitas pessoas e destruído a fé de milhares de pessoas. E é interessante, irmãos, que se a gente entra no processo da oração, a gente vai para o jejum. Do jejum, a intimidade. E na intimidade, a gente tem a leitura e a meditação. Mas a leitura da palavra de Deus não é aquela leitura corriqueira, mas você comer a Bíblia se tornar pão. E é por isso que Deus nos coloca diante da madrugada com Ele, porque, para mim, de fato, essa é uma hora muito apropriada. O texto bíblico diz, aqueles que cedo me buscam, porque nós vivemos num mundo tão frenético, num mundo tão corrido, irmãos, que se a gente não for às primeiras horas à presença de Deus, dificilmente a gente vai no decorrer do dia. Eu não sei você, meu irmão Antônio Nicolau, eu não sei, irmã Joana, Dileno, eu não sei, Dió, a irmã Denilda, eu não sei com vocês, mas quando eu não consigo ir à presença de Deus nos primeiros dias, o dia é todo atrapalhado para mim. Eu não consigo ter uma produtividade, sabe? Eu não consigo me concentrar. Então, o propósito aqui, dessa manhã, que Jesus Cristo estava chamando a atenção deles e de cada um de nós, você quer ser produtivo, meu filho? Passe tempo na minha presença. Me busque, tenha intimidade comigo. Oração, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, para ser uma árvore produtiva. Oração. Segundo ponto, o jejum é uma prática que tem sido esquecida. Terceiro ponto, intimidade com Deus. Quarto ponto, pastor, a meditação na palavra de Deus. Mas não é aquela leitura corriqueira, e nós encontramos esse princípio no Salmo 1, no verso 1. E, consequentemente, nós vamos chegar ao quinto princípio, que é, se eu tenho a comunhão constante de oração, do jejum, da intimidade, da leitura e a meditação na palavra de Deus, eu vou chegar na santidade. Aquilo que Deus quer para mim que eu não tenho. Aquilo que, de fato, eu preciso, eu necessito buscar a Cristo. E a palavra diz que eu só busco se Ele me alcançar. Porque não é natural do homem. Irmãos, é uma luta cada madrugada é uma luta, de fato. E eu vou dizer para vocês aqui, e de maneira muito especial aqui, para esse casal, que é do meu coração, não é? Ele sabe disso, a gente tem uma amizade, o Dileno, a Joana, e 31 pessoas nessa madrugada é um milagre, irmãos. Porque vocês podiam estar aqui em Jonas, dormindo em sono profundo, né? Mas vocês estão aqui na presença de Deus, é porque, de fato, nós queremos intimidade com Jesus Cristo. Nós não queremos parecer, nós queremos ser filhos de Deus em nome do Senhor. E um ponto que me chama a atenção aqui, nesse quinto princípio, é a santidade. E quando a santidade, eu busco a santidade, aí eu chego ao sexto princípio, que é o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12.
Veja, é uma corrente, é uma cadeia. Se você quebra um, consequentemente, você vai quebrando os demais princípios. A oração, o jejum, a intimidade com Deus, a leitura e a meditação da palavra, a santidade e o perdão. Vocês sabem, irmãos, que nós vivemos num mundo onde as coisas são assim, cada momento que passa, as pessoas são superficiais e, de certo modo, elas não se aprofundam na leitura da palavra. Essa própria correria, a gente está tão preocupado com alcançar os nossos objetivos e às vezes nós esquecemos a essência. Então, no segundo momento nosso aqui, nessa madrugada com Deus, eu quero chamar a atenção para você. Você pode até estar correndo em busca de sucesso, em busca da sua projeção, e não há nenhum mal nisso, em buscar o sucesso. Não faz mal algum você buscar melhorias para a sua vida. Mas o texto sagrado nessa manhã é: busque a Deus, vá à presença do Eterno, a fim de que, de fato, a sua vida seja uma vida produtiva. Que nós não possamos ser aquela figueira que não é produtiva. Que, de fato, o amor de Cristo esteja em nosso coração. Quando Jesus Cristo ele faz aquela metáfora, ele estava dizendo o seguinte: é uma religião sem cruz. Uma religião sem cruz, irmãos, não faz sentido. Não faz sentido um cristianismo sem Cristo. Não faz sentido a gente viver uma religião de aparência. Quando você diz um feliz sábado de maneira mecânica, sabe? Isso, Dileno, nós somos tentados, porque isso às vezes acontece com a gente. Você sai de casa, você brigou com a esposa, brigou até com o cachorro, e quando você chega na igreja, você diz assim: feliz sábado. Eu olho assim, eu digo: poxa, o Dileno não está bem, mas ele está me desejando feliz sábado. Eu digo: feliz sábado para ele também. Mas será que, de fato, o dia está feliz? Será que, de fato, eu estou vivendo uma religião de aparência? Essa aparência não vai me salvar. O que vai me salvar é uma vida íntima com Jesus Cristo. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega, uma vida de meditação, uma vida de contemplação, olhando para Ele, porque vendo quem Cristo é, eu vejo quem eu sou. E me chama muita atenção nessa manhã, quando Jesus estava entrando em Jerusalém pela última vez. Ele disse: preste atenção para essa árvore aqui. Preste atenção que existe uma coisa aqui que não está normal com ela. Ela precisa realmente, e a maldição dessa figueira, de fato, traz para nós, sabe, irmãos, esse ensino preciosíssimo. Quando perguntaram para João Batista quem ele era, perguntaram para ele: és tu o Messias? Ele disse: eu não sou. És tu um profeta? Ele disse: eu não sou. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa manhã? Que João Batista, irmãos, sabia quem ele não era, mas João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia quem ele não era, mas ele também sabia quem ele era. Você é um servo de Jesus Cristo. Você é um candidato ao reino celestial. Você é uma alma preciosíssima aos olhos de Cristo. Então, não basta parecer, tem que ser um cristão nessa manhã. E o primeiro processo aqui é reconhecer que estão vivendo em folhagem. O primeiro processo é reconhecer que esse culto apenas formal não vai nos levar a lugar algum. O que nós precisamos nessa manhã é desse choque, reconhecer quem nós somos. Eu fui pregar na igreja de Terra Firme 5 e eu estava conversando com um irmão e ele disse: olha, pastor, eu já fui à reunião do AA. Eu digo: que bom. Quando eu fui pastor em Mossoró, eu também ajudei o AA. E nos Alcoólicos Anônimos existe a primeira lei. E eu quero aplicar essa lei a cada um de nós aqui, porque é uma lei espiritual. A primeira lei do AA, sabe, irmãos, dos Alcoólicos Anônimos, é reconhecer que é impotente perante o álcool. Reconhecer que é um alcoólatra em tratamento. O que nós precisamos essa manhã é reconhecer a nossa dependência. Reconhecer que o pecado é maior do que nós.
que a nossa arrogância, que a nossa prepotência, que a nossa insignificância, que nós, de fato, não podemos viver apenas de folhagem. Mas é preciso, nessa manhã, reconhecer quem Cristo é em nossa vida. Porque, de fato, se a gente reconhece, se nós reconhecemos que somos impotentes perante o pecado, se nós reconhecemos a nossa mediocridade, em Cristo nós teremos força. Então, meu sincero desejo nessa manhã é que o Senhor nos revista do poder do alto, que tire de nós essa aparente religiosidade, que tire de nós esse formalismo e que nos refaça, que nos remolde, e que essa semana não seja uma semana santa, mas que seja uma vida santa em nome de Jesus Cristo. Você não gostaria, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, de reconhecer isso? Meu pastor, eu tenho sido, de fato, eu tenho vivido de folhagem algumas vezes. Às vezes o meu casamento não está legal, a minha fé não está legal, eu não estou bem com a minha família, eu não estou bem com a minha fé, e na verdade eu não estou bem com o meu Deus, mas eu quero aceitar essa repreensão. Eu não quero viver uma fé formal, eu quero viver uma fé de intimidade com Jesus Cristo. Então, nessa semana, meu irmão e minha irmã, eu quero orar mais. Nessa semana eu quero comungar com o Senhor. E eu entendo que isso só é possível se o Senhor me alcançar. Eu entendo que isso só é possível se Ele estender a mão. E Ellen White, ela diz isso. Através da oração, através da leitura da palavra, o mais fraco dos pecadores segura na mão do Deus Santo e esse nunca soltará. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que esse seu dia seja um dia produtivo. Mas para isso você não gostaria, nessa manhã, de se colocar nas mãos de Jesus, assim como ele entrou em Jerusalém, assim como ele passou até o Monte das Oliveiras, que Cristo, de fato, faça sentido em nossa vida. Que nós possamos reconhecer nessa manhã a nossa insuficiência, a nossa mediocridade, que nós possamos reconhecer nessa manhã, às vezes, a nossa hipocrisia, porque com Deus nós podemos e devemos fazer isso. Deus perdoa a minha falta de fé, mas Deus não perdoa a minha falta de sinceridade. Eu quero dizer para Deus quem eu sou nessa manhã. Assim como Jacó disse, eu sou um trapaceiro. Assim como Jacó disse, Senhor, eu reconheço que eu tenho enganado. Eu quero, nessa manhã, me colocar nos braços de meu Pai, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. O texto sagrado diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Ontem nós falamos um pouco da humildade de Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém de maneira triunfal, no jumentinho. O Cristo Rei, o Cristo que não precisa mostrar para ninguém que ele era rei, porque ele já reina. O Cristo que entrou em Jerusalém é o Cristo que entra no meu coração nessa manhã, quer me tornar um ser melhor. E Jesus Cristo nem sempre chama, irmãos, os maiores, mas aquele que ele chama, ele torna os melhores para a honra e glória do seu santo nome. Você quer ser o melhor filho? Você quer ser o melhor pai? Você quer ter uma religião produtiva? Você quer ter uma fé arraigada em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé? Levanta a sua mão e vamos orar a Deus nessa manhã. Pai bondoso, nós agradecemos a Ti, porque ontem o Senhor entrou em Jerusalém e o Senhor foi aclamado Rei. Assim como o Senhor entrou em Jerusalém, que o Senhor entra em nossa vida nessa manhã. Precioso Deus, Pai amado, nós reconhecemos que às vezes temos vivido de folhagem, mas essa folhagem não vai salvar o nosso casamento. Essa folhagem não vai salvar a nossa vida. E nós reconhecemos nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor vai nos erguer como troféu de vitória. Eu abençoo os seus filhos nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão. E amanhã nós vamos, no terceiro dia, sabe? Nós vamos entrar agora no templo e o olhar de Jesus não vai ser para o sacerdote, vai ser para aquela pobre viúva. Aquela mulher que ninguém via, Cristo viu. E se ele enxergou aquela mulher, ele te enxerga nessa manhã. Deus te abençoe, um abraço apertado e até amanhã em nome de Jesus.